Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Amém e amém. Sejam muito bem-vindos. Eu estava aqui já a dizer que tenho que prestar atenção e nós já estamos no ar. Ainda bem que você está conectado ao nosso programa. Esse é o meu programa preferido. A palavra de Deus na minha boca é algo muito mais do que um programa, é uma verdade intrínseca para todo homem que quer viver a mesma natureza, a mesma vida, mesmos resultados do Senhor Jesus. A palavra de Deus na minha boca é, na realidade, se nós formos um bocadinho mais profundos, infelizmente substituída por religiosidade, mas a palavra de Deus na minha boca é, na realidade, a vitória, o governo, o exercício e a autoridade que Deus deu ao homem. Porque ele disse, porque clamas a mim, Moisés. Tá bem? Reparas bem, porque oras a mim, Moisés. Porque quando Moisés falou com Deus, Deus lhe deu a palavra. E o Senhor lhe disse, estende a palavra. Miqueias 6 diz, ouve a vara. E a vara é a palavra. Amém? Miqueias 6, versículo 9. A palavra é a vara. Aquela que estava na mão de Moisés. Hoje está nas nossas bocas. E é necessário que a gente entenda isso. Que quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu ao homem o poder da palavra. Por isso é que somente o homem de toda a criação tem o poder da palavra. Só que caídos no pecado, o homem deixou de ter eficácia na palavra. Porque o homem fala segundo a imaginação. A Bíblia diz, conforme o homem imagina na sua mente, assim ele é, assim ele fala. Porque o homem governa pela palavra. Por exemplo, ninguém vai fazer nada sem que uma ordem seja dada. Então, o perigo de você não ser salvo, não ter o conhecimento do que Cristo fez por ti, é que você ainda continua a falar segundo imaginações abaixo do lugar, abaixo da vitória de Cristo sobre a tua vida. Provérbios 18 diz que a vida e a morte estão na língua, e o que a ama, dela viverá. Se você tem a habilidade de imaginar que o homem vive do seu suor, sem entender que Jesus, na redenção da humanidade, suou gotas de sangue para nos remir, e disse que o homem vive não só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você vai orar, ó Deus, minhas finanças, ó Deus, a minha vida, eu sei que tu vais me dar, mas o homem vive do seu suor. E essas imaginações se tornam aquilo que você fala e você espera que o Deus do nosso Pai, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, se mova na tua vida quando você está a falar coisas que Ele não vai cumprir. Então, Pastor Bacana, nessa noite, boa noite, seja muito bem-vinda. Amém. Para eles é um programa, para mim é escola. Para eles é um programa, para nós é um tempo em que nós meditamos na palavra, crescemos e ouvimos histórias que conhecemos nas Escrituras, começam depois a fazer sentido, tipo, uau, então isso foi isso que aconteceu ali, foi isso que aconteceu aqui, ou isso é que significa ou implica isso. Amém e amém. Então, nessa noite, Pastor Catena, vamos fluir juntos, vamos pegar. Falávamos nós sobre os profetas enviados e o povo que mata os profetas. E nós queríamos falar isso nessa noite com base numa história das Escrituras sobre Nabote, que tinha uma vinha, e a rainha Jezebel, astuta e maliciosa como ela era, enredou um projeto, um plano, usou a mídia, usou o decreto,
real. Falsificou a assinatura do rei. Convenceu as pessoas. Pagou falsas testemunhas. Logo, se é da rainha, tem o selo real, deve ser verdade. E o resultado culminou na morte trágica de Nabote. E só depois o povo se apercebeu. Meu Deus, fizemos parte de um plano incendiário que era para matar um homem somente para usurpar aquilo que era a herança dele. Porque Nabote significa frutos. E Nabote herdou uma vinha da qual Jezebel quis apoderar-se para oferecer como presente ao marido dela. Agora, que homem aceita um presente assim? Que marido é esse? E na história de Jezebel nós vemos que Acabe, um homem, rei, destituído, mas permanecia no trono. E a mulher dele lhe perguntou, por acaso governas tu? Você que é homem, você que é mulher, ouça ainda essa mensagem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos ler 1 de Reis, capítulo 21. Amém. Pastora Catiana, seja muito bem-vinda, por favor. Amém, Pastor Mauro, boa noite a todos. 1 de Reis 21, verso 1, diz assim: E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha, em que Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem a teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio, desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara dizendo: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele lhe disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram conforme Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para a possuir.
Glória a Deus. Amém e amém. Que história, que maldade, que plano demoníaco vemos na história em que acabamos de ler sobre Nabote desejar ou ser dono de uma vinha e ser um homem íntegro, dizendo: eu não te darei aquilo que é herança dos meus pais. Amém? Lembro que Jesus disse que nisto é glorificado o Pai, João 15, verso 8, que dês muito fruto. Então, na realidade, essa história, ela fala de nós, fala da tua obrigação de dar frutos, mas ninguém pode dar frutos quando a sua vinha já não é mais. E assim sendo, Jesus tem a sua vinha e a igreja é a vinha que por si mesmo dá frutos para o Pai ser glorificado. Falamos de membresia da igreja, falamos de o número ou tempo de existência ou de que pertencemos à igreja, ou se calhar falamos troquei de religião, como as pessoas falam, às vezes coisas que não fazem muito nexo, porém fomos, segundo Jesus, introduzidos nele. Ele é a vinha e o Pai é o agricultor. Agora, a história de Nabote, o homem que herdou uma vinha e Acabe queria essa vinha. É também essa história como Satanás tenta roubar frutos de nossas vidas que glorifiquem ao Senhor. Porém, a vinha de Nabote no passado, a vinha é de Jesus. E Jesus herdou essa vinha, o Pai lhe deu essa vinha como herança, e nós fazemos parte dessa vinha enxertados nele. Não é? Então ele disse assim: eu sou a videira. Não é? Sou a videira, sou a árvore que dá uvas. E vós sois os frutos. Então quem eu sou em Cristo? Eu sou a manifestação da justiça de Jesus. Quem é que eu sou? Eu sou a herança de Jesus. Como assim a herança de Jesus? Jesus comprou-me pela sua morte. Nele, sem mácula, sem irrepreensível, neste caso. E é muito interessante olhar para isso. Eu queria te convidar nessa noite a prestar atenção. Por quê? Porque isso é uma história fantástica. Professor Catena, repara bem o que nós estamos a falar. Vemos aqui uma história onde é um homem que deseja o que não é dele. É um homem que deseja o que não lhe é permitido. Mas, por detrás, a mulher dele diz: por acaso reinas tu? Agora eu quero te perguntar: quem governa na tua vida? Quem governa em ti? Quando tu queres algo que não te é permitido, como é que tu fazes para obteres o que tu queres? Como é que te sentes? Como é que tu ages? O que é dito? O que é que tu falas quando não te é dado aquilo que tu desejas? Se nós olharmos ali, diz assim: desgostoso, Acabe veio indignado. Deus perguntou a Caim: por que descaiu o teu semblante? Desgostoso e indignado veio à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na cama, voltou o rosto, imagina que para a parede, e não comeu pão. E nós vemos crianças fazerem isso e pensamos que são crianças, que é o facto de ser criança. Mas a Bíblia diz: não afastes da criança a vara, que de certo não lhe matarás, mas afasta a estultícia da criança. E nós vemos aqui um mais velho com estultícia, manipulação, desgostoso, indignado, com sentimento de intitulado que merece, isso é dele, é meu. E é o que nós vemos hoje, nos dias de hoje, a nível mundial. Vemos pessoas que merecem, é direito deles, e olham para aquilo que é a herança dos outros, aquilo que outros trabalharam. Às vezes é herança que seus pais, heranças físicas que lhes foi dado, às vezes é uma personalidade construída por
se submeter a treino, se submeter à instrução. E agora isso faz com que você adquira sabedoria. E eu falo disso, pastor, que eu tenho, olhando para como a rainha da Etiópia encontrou os trabalhadores de Salomão. Homens cujo porte denunciava a sabedoria de Salomão. O saber estar deles acusava, não, e ela disse, nem sequer ouvi metade, só de ter observado os frutos que Salomão tinha, e eram aonde? Exibidos. Eram exibidos nos seus trabalhadores. Agora imagine alguém que veja aquele homem que passou por aquele processo de instrução, passou por aquele processo, a pressão, o aprendizado todo, e de repente ele fica assim, uau, esses são os da elite. Esses é só entre eles. Mas a pergunta é se esse jovem que reclama gostaria, consentiria em ter a instrução, sujeitar-se àquela instrução que os trabalhadores de Salomão tinham. Porque querermos os frutos da sabedoria é uma coisa, nos sujeitarmos à instrução da sabedoria também é outra. Por isso é que Jesus disse em João, o meu pai é o agricultor e ele poda. Todo homem que você vê que tem uma estrutura é alguém que foi podado. Ele não é aquilo que estás a ver, ele é resultado de um processo ao qual ele aceitou ser submetido, sem se ofender, sem se fazer vítima, como vimos aqui Nabote e Acabe. Repare só, professor, o que é que ele fala, como é que ele diz, dizendo que deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Como assim? Oh, mulher, já estás deitada? Marido, já estás deitada? Hoje ainda já? Não estou me a sentir bem. O dia não ocorreu bem. Afinal, é porque ele quis algo que não aconteceu, veio desgostoso para casa, indignado, porque ele se via digno, se via intitulado a herdar o que não lhe pertencia. E aqui depois, o mais interessante é, vindo, porém, a sua mulher. Tá vendo? O homem chegou à noite, começou a conversar com a esposa. O que é que se passa? Bebê diz. Diz, bebê. Tchucu-tchucu. Diz lá, fala contigo. E fala comigo. E aqui diz que, por que estás tão desgostoso? O teu espírito não aceita, nem comes pão. Ele diz, eu estou assim porque falei com o Nabote. E vê só o que ele me disse. Lhe ofereci dinheiro, ele me disse, não te darei a tua vinha. Já viste isso? E veja a resposta dela. Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come. O homem já foi dormir. Lhe mandaram levantar. Vai comer. Alegre-se o teu coração. É como vinho, né? Depois ele vai dormir. E enquanto ele está aí dormir, Jezabel vai e cria um plano, um enredo para lhe dar a vinha. É assim que você ora antes de dormir. É assim que você ora indignado. Não come, entra em jejum por causa de coisas que não são tuas, não é tua, não é teu direito. E assim, eu te pergunto, quem é que governa em ti? Quem é soberano na tua vida? É Deus? Ou são as tuas vontades? E quando não te é dado, o teu semblante descai por quê? Por que quando não te é dado aquilo que não é lícito, você se faz de vítima, proclama jejuns para chamar a atenção de quem governa, para chamar ou manipular pessoas que podem dar um jeito para fazer aquilo que é a tua vontade. Diz-se e fala-se sobre o espírito de Jezabel, porque é em Jezabel que se viu como é que esse espírito de Satanás opera. Por acaso governas tu? Essa é a mesma coisa que chorar numa casa de feitiço porque você quer obter esse sucesso.
A vida não está-me a correr bem, eu quero ser famoso na música. A vida não está-me a correr bem no emprego, o meu chefe, quero ficar no lugar dele. É o número de coisas que você ouve pessoas até dentro das igrejas a orarem, e eles oram intitulados, achando que é direito deles, achando que Deus devia ter feito. Hoje eu vi uma notícia que alguém dizia, e então, cadê o Deus de amor que não impediu essa pessoa a matar? O mesmo Deus de amor não impediu ele de falar à toa. E ele não vê que ele vai ser julgado pelas palavras que ele fala ou justificado pelas palavras que ele fala. Então, queridos irmãos, eu queria trazer essa história nessa noite. Por quê? Porque é exatamente isso que Nabote faz. Em que Nabote é um homem que resiste Jezebel. Que você seja um homem que não entrega a tua vinha. Que você não entrega a tua herança. Ainda que Jezebel se levante para te matar. Vou falar um pouco de como é que Jezebel mata. Vou falar um pouco de quais são as estratégias de Jezebel para poder adquirir aquilo que ela tem. E você vai descobrir que quando Jezebel se manifesta é porque alguém está em jejum. Jezebel se manifesta porque alguém está a orar e é uma oração contrária à vontade de Deus. Vai descobrir que alguém que não é sujeito a Deus, que no vitimismo está a invocar o espírito de Jezebel. Manipular. O que é que se passa? Notas para eu estou a te mostrar que o vitimismo é invocação demoníaca. O sentimento de que mereces, que é injusto, é invocação demoníaca. E ele não invoca o Senhor, invoca Jezebel. Que agora faz as outras pessoas se sentirem culpadas, faz as outras pessoas se sentirem acusadas, faz as outras pessoas se sentirem oprimidas pelo fato de que eles estão a usufruir que é do direito deles. Porque é a herança deles. É direito divino. Deus é quem lhe deu. E agora a pessoa se sente mal porque a vítima invocou demônios e esses demônios agora oprimem. Você alguma vez se identificou com isso? No sentido de que, poxa, já até me senti mal de não ter dado. Viste a cara da pessoa? Poxa, eu acho que eu errei. Eu acho que deveríamos ter feito. Cuidado para você não se sujeitar ao espírito de Jezebel. Nós vemos o espírito de Jezebel nos casamentos, na relação de filhos com pais, pais com filhos, pois a Bíblia diz, pais não provoquem vossos filhos a ira. Nós vemos mães a provocarem os seus filhos a ira, manipulando. O que é mamã? Não é nada, filho. Mas mamã, o que é que se passa? Eu ouvi a mamã discutir com o papá. Não liga, filho. É mesmo assim. Mas ela está a manipular o filho. Para o filho sair e dizer, eu não vou permitir isso com a minha mãe. Fazendo então homens não se tornarem masculinos. Não se tornarem homens que têm autodomínio, homens que são prudentes, homens que têm estrutura, homens que sabem o limite, dizer sim e dizer não, o resto provém do maligno, homens que cedem debaixo de pressão para fazer a vontade dos outros para eles não se sentirem mal, que preferem pecar para agradar os outros, que preferem destruir outros para se sentirem bem consigo mesmos. Homens sem autodomínio. E é interessante, quando nós olhamos para essa passagem que nós vemos, e vou aqui abrir, por quê? Porque o tema da nossa mensagem, os que matam os profetas. A palavra de Deus diz que os profetas foram dados para a edificação da igreja. Nós vamos ler, se pudéssemos rapidamente abrir, pastor Catiana, no livro de Mateus, amém? Livro de Mateus, glória a Deus, aleluia. 23, 37 ao 39. Os profetas são nos dados para a edificação da igreja.
Apocalipse 19, enquanto o pastor abre verso 10, diz a palavra do Senhor que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. E vós sereis minhas testemunhas. Então, profetas são pessoas que falam empoderados pelo Espírito para empoderarem aqueles que ouviram sobre o testemunho de Jesus Cristo. Mateus 23, verso 23. Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não verás mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Desculpa, a vossa casa vai ficar deserta. Os que matam os profetas são aqueles cujas casas ficam desertas. Um espírito, quando sai de uma casa e a casa não é preenchida, ela fica deserta. Os que matam os profetas são aqueles que depois ficam endemoniados. Em que esse espírito que sai, volta e encontra a casa deserta, vazia, e vai buscar outros 7 mais um, que é ele. São 8 demônios, você só andou a contar 7. E essa pessoa agora, o seu último estado é pior do que o primeiro. O perigo de você ouvir a palavra de Deus está aí. Eu tenho falado sobre isso, pastor Catiana, que ouvir a palavra de Deus é perigoso. Porque, veja só o que a Bíblia diz. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. João 17, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então, ouvirás a palavra que é a verdade e a palavra te libertará. Logo, se a palavra me liberta e eu estou numa prisão, logo a palavra me desloca da prisão para a liberdade. Então, se a minha relação com pessoas em lugares são prisões e a palavra me liberta destas prisões, há um perigo que a palavra me desloca dessas relações, me desloca desses lugares. Logo, uma vez que eu fui liberto daquele lugar, já não conseguimos mais, porque eu já não posso fingir que aquilo que é a minha prisão é a vontade de Deus. Porque agora eu conheci a verdade. Então, a verdade tem um perigo. Porque há uns que querem ouvir, mas eles não querem aceitar o que eles vão ouvir. Ou o resultado do que eles vão ouvir. Uma vez que você conhece a verdade, você não pode mais fechar o olho para aquele fato. Uma vez que você conhece a verdade, você não pode mais viver como se aquilo não fosse verdade. Então, por essa razão, os que não se submetem à verdade, por causa do perigo da verdade, tornam-se perigosos. Acabe sabia que a verdade era que aquilo era a vinha de Nabote. Era a herança de Nabote. Mas como ele não queria ficar sem a vinha, porque ele era um menino mimado, manipulador, vítima, então Acabe manipulou, porque ele sabia que não era ele que governava. Ele sabia que aquela ia dar um jeito. E de repente, o que Acabe faz... Jesus. Presta atenção. Por favor, manda ver. Já várias vezes li essa passagem, pastor, mas hoje algo que me chamou a atenção é exatamente o verso 7, em que Jezabel perguntou, acaso governas tu em Israel? No sentido de que ele estava lá, figurativamente. Porque Adão governava pela palavra. Ela não governava, ele não governava. E a operação do governo dele era por meio da manipulação dela. E como é que ela governava? Invenção de males. Pagou homens para inventarem males sobre Nabote. Difamação, invenção de males. Assassinato de caráter. Existem pessoas que elas só têm espaço porque elas conquistaram difamando os outros. Não, essa pessoa é assada, essa pessoa é cozida.
E a vítima dela, ué, sério? Pô, você é meu amigo. Porque você está-me a falar que eu bem confiava naquela pessoa. Meu Deus. Aí, na igreja são assim. Meu Deus, não vou permitir meu filho na igreja. E nada, não pode, ainda bem que... Eu conheço uma amiga, a filha dela foi à igreja. O que foi? Você não sabe o que lhe fizeram. E Jesus perguntou, oi, dizes de ti mesmo, tua experiência? Eu devo dizer, a maioria das pessoas tem muita experiência de ouvir dizer, mana diala, ouvi dizer. Que eles deixaram, não entenderam que eles já cresceram, porque de criança eles brincavam assim, mana diala, ouvi dizer. Então você continua com a dialice. De ouvir dizer, só que antigamente era a fofoca das crianças, agora você é inventor de males, e males que destroem a imagem de pessoas sérias. Muito interessante isso. Agora, presta bem atenção. Vós que matas os profetas, alguma vez viste, pastor Catiana, matarem algum profeta? Fisicamente? Ultimamente você não vê isso em certos lugares. Porém, aqueles que governam na política, nas escolas, nos locais de trabalho público ou privados, e seus colegas é sempre difamação por isso e aquilo. Nas mesas das vossas sentadas nas famílias é sempre falar mal do fulano, mal do... E a pessoa quando entra, silêncio. Esse é o espírito de Jezebel. Nas igrejas acontece isso. Ixi, pastor, tá aqui. Qual é o assunto que você não pode falar na presença do pastor, mas você falava na ausência dele? Toda pessoa que é artista na manipulação e na difamação, quando ele fala e ele vê a pessoa com quem ele está falando, ele cala. Porque ele, além de ser manipulador, ele é dissimulado. Espírito sonso. Inocência. Por isso é que você tem famílias que o filho da casa tem mais... Ele perdeu o lugar para o parceiro e a parceira dele. Vou te explicar. Um homem casa com uma mulher. Ele faz... Nós temos uma expressão aqui em angolês, não existe, né? Que mundo. Boa muxima. Ele é bom em relações públicas. Faz corredores, o tio lhe admira, a tia, modesta. Esse é muito operativo. Aquela mulher, se disser, já não aguento mais, você vai ver a família dela, debaixo do encantamento, a se levantar. Como assim? Mas como é que é possível? São os Acabes. Porque o rei devia governar pela palavra. Então Acabe, quando foi chorar, ele sabia o que ele estava a fazer. Só que ele não governava pela palavra de Deus, ele governava pelo espírito de Jezabel. Quando Jezabel lhe diz, por acaso governas tu? É a mesma coisa que espíritos de demônios que as pessoas invocam, vêm e fazem astutamente como uma serpente. Difamam, caluniam, inventam males, violam alianças para pura e simplesmente governar não pela verdade, não pela palavra, mas pelas suas astutas ciladas. Houve um dia que eu descobri um satanista dentro da igreja só por uma coisa. E ele disse, eu preguei o evangelho para essa pessoa, ela não aceitou. Ele disse, deixa, comigo vai aceitar. E eu me perguntei, se o Espírito de Cristo em mim, que é o Espírito da verdade, pode libertar uma pessoa que ela não aceitou, que é que ele vai dizer? Que Espírito é que governa nele para que essa pessoa aceite? Dei 2 passos e olhei, Satanás.
pessoas que vão ter com pastores para depois dizer, não, o pastor disse Jezebel. Esses são os acabos para depois dizer, não, eu só fiz o que o pastor disse. Por acaso hoje eu falava com um pastor e um pastor me perguntou, disse, não, pastor Mauro, aquele irmão, eu disse, pastor, eu não tenho noção do que ele te contou, mas não é da minha confiança. Eu não sei se ele te transmitiu a ideia que comemos juntos, sentamos juntos, convivemos, mas isso não é verdade. Ele não tem, nunca teve, não terá essa proximidade toda que ele te transmitiu que nós tenhamos. Logo, eu e ele nunca eu teria espaço para falarmos nada, principalmente sobre ti. E é incrível, nós temos isso, né? Há um hábito. Ele conhece todo mundo. Não, fulano, não, conheço. Essa pessoa conhece todo mundo. Existem pessoas que não têm contato com ninguém, mas eles têm um espírito podre. Ele chega, ele conhece todo mundo. Ele não tem profundidade, mas ele é uma pessoa sem personalidade, que ele entra num lugar e ele acaba por usurpar o lugar. Chega lá, não, como é? Tudo bem? Não, pessoa que até eu conheço. E esse tem o poder de falar de todo mundo, porque ele está só à espera, como uma serpente, de uma brecha para entrar. Quando ele entrar, foi isso que Jezebel fez. Ele perguntou, por acaso o governo está? E esses, quando vêm, eles só têm um objetivo, matar os frutos. Neemias 4, versículo 11, diz a palavra de Deus, entremos no meio deles, sem eles se aperceberem. Neemias 4, versículo 11. Sem eles se aperceberem. E faremos aquilo que é a nossa natureza. Amém? Querem entrar na vinha e destruir a vinha. A Bíblia diz, cuidado com as raposas. Por isso é que Jesus disse, dizei àquela raposa, Herodes. Verso 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão. Isaías 42, 18. Quem é esse cego senão meu servo? Vês, mas não retens. Porque você foi chamado como servo para ver a imagem de Cristo. Pelo testemunho, Cristo. Você viu isso? Para que qualquer outro que se diga sou também, você veja. Mas aqui ele diz assim, não verão. São pessoas que vêm com encantamento, pois o Deus deste século cegamente dos que ouviram a verdade, mas não se firmaram nela. Se você tem o testemunho de Jesus Cristo, você ouviu a verdade. Se você não se firmar nisso, como Jacó se agarrou ao anjo e foi transformado em Israel, que significa alguém que o caráter de Cristo foi formado nele para ele agora governar, te será perguntado, por acaso governas tu? Por que eu sou extremamente sério na pregação do Evangelho? Porque fomos chamados para ser testemunhas de Cristo com um objetivo. Edificar a imagem e o caráter, a natureza de Cristo nessas pessoas, porque Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do Evangelho, do inferno não prevalecerão contra ela. Todo lobo, todo urso, toda raposa que vier ao redor das minhas ovelhas, eu vou denunciar. Eu sou extremamente sério nesse aspecto. Porque a Bíblia diz que quando vires o sangue, a espada vir, e essa espada vir, e não denunciares, o sangue está sobre as tuas mãos. Mas se vires e denunciares, então não está sobre as tuas mãos. O papel de um profeta tem a ver com isso. Se eu estou a revelar Cristo, ao mesmo tempo estou a revelar o que não é Cristo. Por que eu sou extremamente sério? Eu não quero sangue nas minhas mãos. Eu não vou carregar sangue nas minhas mãos. Logo, qualquer coisa que se disser só de Deus, a palavra de Deus diz, testai profecias. Se você testa a profecia, você testa o profeta. Porque o espírito de profecia é sujeito ao profeta. Logo, eu vou te testar. Logo, quando eu estou a dizer profeta, não é necessariamente que seja ministro. Qualquer que abrir a boca dele, eu vou testar a natureza do que ele está dizendo.
Eu vou testar a origem de onde é que ele está vício. Quem é esse? Por que ele disse isso? Disseste isso, mas aqui estás a ver isso. Eu não brinco no ministério. Por essa simples razão, o entretenimento é o oposto do ministério profético, que é para edificação. Entretenimento versus edificação. Você vê muitas pessoas a irem hoje para a igreja entretidas em ideias de que eles vão ser, vão fazer isso e aquilo, e então há um enche-se o ego das pessoas, porque uau! Mas não está a ser edificado. E Jesus disse, a palavra foi semeada e houve um solo, que por causa das pedras não tinha profundidade. Teve a sua raiz, mas sem profundidade. Logo, quando veio o sol, queimou as folhas, porque ele não tinha aonde buscar, aonde sugar para se renovar. Quando você estiver debaixo de pressão, quando te disserem não, quando te disserem não te compete, quando te disserem não te darei a minha herança, como é que você vai reagir? Se você não tiver profundidade, o que você vai fazer é dar lugar a Jezabel. Por isso é que você tem, peço desculpa, mas você tem que ouvir isso. Por isso é que você tem pessoas a dizerem, Deus, se não agires, vou na bruxaria. Se Deus não agir, eu estou a dar Deus esse tempo, eu vou sair daqui e vou ali. Porque eles têm um backup. Não é o Senhor. Mas eu sou extremamente sério. Não brinca na minha presença. Nunca ser exposto. Não vai ter comigo. O ridículo é pensar em uns que são João Batista, acusarem as pessoas. Vou nunca ser exposto. Não vai ter comigo. Vou dar um exemplo prático do que eu estou a dizer. Ou alguém que vai ter comigo, pastor, já falei várias vezes, pastor, estou a ser acusado disso. E eu lhe disse, jovem, deixa eu te contar uma história. Houve um que me disse que estava a ser acusado de roubo. Eu disse, Senhor, vou orar por ele, mas vamos orar. Pai, revela quem roubou. Era ele. E eu lhe avisei. Onde vocês não têm temor. Vocês dizem, não, o outro não... O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não, pera, assim, Jesus disse, enviei vários profetas madrugando. Mataram um, mataram outro. Então dizendo, não, está aqui o filho, talvez vamos lhe matar e o reino vai ficar conosco. Ouve, vocês são teimosos. Mas deixa a vossa teimosia. Vamos ver que há profetas na nação. Ele disse, pai, pensa bem, ouve a história que eu te estou a dizer. Eu orei por um camarada que disse que estava a ser acusado. Olha, está certo. Vamos orar, pai, no nome de Jesus. Então, descobriram que era ele. 2. Se eu orar por ti, e não for verdade o que estás a me dizer, vais ser exposto. Ele apresentar na televisão. Não briga assim, pai. E o outro disse, pastor, mas todas as portas na minha vida que o diabo abriu, por favor, eu estou a orar para fechar. Eu disse, vai ser feita conforme a tua palavra. Fecha todas as portas na vida dele. Deus. Dia seguinte, me disse, pastor, é bruxo. Eu disse, por quê? Todas as portas na minha vida fecharam. Eu disse, então tem muitas portas do diabo na tua vida. Só que o problema da igreja é que eles têm expectativa que Jezebel e os seus servos têm poder. E não os justos. Agora, se eu tenho frutos e não aceito Jezebel levar minha vinha, problema grande você se arranjou. Problema grande. Ele diz assim, entraremos no meio deles, não verão. Minha oração diária é, Senhor, abre os meus olhos e me perdoa nos dias em que eu não quis ver. Isso é perigoso, Senhor, assim. A minha oração é, Senhor, me perdoa porque eu não querendo ver pela idolatria, pela meninice, me faz ver conforme tu vês. Eu vejo. Visão e audição no espírito são extremamente perigosas para Satanás.
Por isso é que Satanás cegou e ensurdeceu. Por isso é que a Bíblia diz, trazei os cegos, trazei os surdos, para lhes restituir visão e audição, para você visse e não fosse mais levado no engano. Essa é, na realidade, a definição da minha função pastoral profética. Testificar sobre Cristo, edificar Cristo em ti, para que quando Satanás vem até contigo, bande, encontre uma rocha em ti. Logo, se isso é verdade, o entretenimento desfaz tudo isso. Pastores que dedicam seus ministérios a entreter o povo. E vou te explicar uma forma de entreter o povo. Convida esse hoje, convida aquele amanhã. Amanhã tem show dali, amanhã tem aquele programa. Entretenimento. Fui convidado para uma igreja. Pastor Mauro, por favor, os jovens não estão a se firmar na igreja. Por favor, pastor, venha só para poder firmar os jovens na igreja. Ajudar os jovens a ficar firmes. Pastor Tatiana, ei. Oh. Que não se ninguém eles fazem. Imagina o que o Senhor Jesus sente. Ficamos 2 horas assistindo mímica. Ainda se fosse boa mímica. Ainda se ensaiassem. Mas porque você já me diz, os jovens não querem ficar na igreja. Você vai fazer um programa de jovens de 2 horas que não querem ficar na igreja. Ensaiaram quando? Não são profissionais. São desafinados, são desajustados. Meu Deus, a mais baixaria possível da voz da igreja. Só podia ser da igreja. Está vendo essas expressões? Eu vou confessar, saí mesmo do lugar onde eu estava. Fui lá atrás, deitei lá atrás, comecei a orar em língua. Socorro, Deus, me tira daqui. Acaba esse programa agora. Faltam 5 minutos para terminar o culto. Disseram, bem, agora nós vamos dar o tempo à palavra. Porque o povo tem, os líderes têm medo de trazer a palavra, porque esse povo não suporta ouvir a verdade. Então o que é que eles dão? Entretenimento. E eu olhei e disse, mas sinceramente, 5 minutos para vocês me chamaram um homem como eu, 5 minutos, 5 minutos para assistir vossas mímicas tristes. 5 minutos. Eu comecei a arrepender a liderança. Eu disse, o que vocês fazem? Nas vossas casas vocês assistem novela 3, 4 horas. Vocês estão a dizer 5 minutos para a palavra. Só isso que eu estou a falar, já acabou o tempo. Eu disse, não dá muito para falar. Levanta vossas mãos em nome de Deus. Eu esqueci que era a igreja batista. Disse, fire! Caíram todos. Eles não admitem. Porque eles não leem a Bíblia. Eles não acreditam no mover do Espírito Santo. Então, me viraram as coisas. Nunca mais me chamaram. Porque eu só tenho 5 minutos. Eu disse, 5 minutos vou te ensinar o quê? Levanta todo mundo as mãos. Senhor, em nome de Jesus, caíram todos. Vamos! Eu disse, e fiquei que eu fiz. Eles não gostam dessas coisas. Não impus a mão sobre ninguém. Eu estava distante. Todos caíram debaixo do poder de Deus. Entretenimento fez com que eles se ofendessem quando viram o poder de Deus. Agora começaram a me tratar como se fosse bruxo. Acha que uma vez vai me convidar? Queridos irmãos, a minha mensagem é muito simples, ela é muito interessante. É para te fazer agradável no Senhor, que o Senhor enviou profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, para edificar em Cristo em ti. Para que você tivesse um novo tempo. E esse novo tempo, para que você não fosse mais como Adão, preso no pecado, preso no governo e sujeito a Jezebel, mas antes a palavra na tua boca, entendesses que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Se não é vontade de Deus, então não quero. Se Deus não me permitiu, eu não vou forçar. Então eu vou descansar. Eu vou esperar no Senhor, eu vou orar. Não estou a dizer, não, se é teu, chegará até a ti. Cuidado com isso. Porque há muitos que estão negligentes a não tomar posse daquilo que é deles. Porque eles estão a dizer que se é de vontade de Deus, Deus vai lhes dar. Essa é a tua escola com Acabe, que se é vontade de Deus, o Nabote não quis me dar, mas Jezebel vai fazer a minha vontade. Foi o que Deus disse. Moisés, por que clamas a mim? Levanta-te, diz ao povo que mais. Então, queridos irmãos, nós somos chamados a governar pela palavra. Chamamos as coisas que não são a existência.
antes pelo vitimismo. O que é que se passa, irmão? Por que quando nós oramos, parece que o diabo se levanta mais? Se o diabo se levantou, ele manda ele cair. Mas pastor, eu não gosto de problema com o diabo. É vitimismo. Porque são pessoas que falam de Deus, mas não conhecem a natureza de Deus. Um pastor, um mestre, 5 ministérios são dados para formar a natureza de Deus em ti. Natureza de Cristo em ti. Começando pela palavra de Deus na tua boca. Como é que Jesus venceu Satanás? Está escrito. Está escrito. E vê que Satanás ofereceu a Jesus coisas que não eram para serem entregues. Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos. Vê! Jesus não é o rei dos reis. Ele iria herdar, eventualmente, mas não pela carne. Então Satanás te diz, para ser aceite, se prostitui. Para ser aceite, rouba. Para ser aceite, mente. Para ser aceite. Está na hora de você se levantar e dizer, Senhor, eu renuncio toda ligação ao entretenimento, especialmente dentro da igreja. Eu renuncio isso no nome de Jesus. E eu recebo a edificação. Edificados sob a revelação, sob o fundamento revelado dos profetas e dos apóstolos, que é Cristo Jesus. Para que eu olhe e veja Cristo, a imagem de Deus, como Paulo disse, filhinhos pelos quais sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós, para que quando Cristo formado em nós, Deus possa dizer, de onde vem Satanás? Veio de rodear a terra. Já não vai ser dito, viste o meu servo Jó? Não. Viste a minha igreja? Vistes a minha vinha? Neles eu sou glorificado. Pelos seus frutos. Tira a mão dele e ele não vai te adorar. Tira a mão dele, ele vai blasfemar. Você sabia que foi isso que Satanás disse sobre Jó? Só que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Em breve o meu Redentor se levantará. Amém? E você fala hoje, ouve mensagens do gênero, aleluia, o meu Redentor vive, em breve se levantará. O meu Redentor ressuscitou e habita em mim. Eu não estou mais no nível de Jó. Então Satanás diz, tira a tua mão dele, Deus, e ele vai blasfemar contra ti. E Deus vai dizer, a minha mão, eu habito nele. Eu habito nela. Eu habito neles. Amém? Amém? Se Deus habita em mim, amém? Se Deus habita em mim, Deus não vai colocar mais a mão dele. Jó estava no Velho Testamento quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Esse meu Redentor, o Redentor de Jó, veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu e Deus enviou o Espírito dele que habita em mim hoje. Então eu não posso te dizer conforme Jó disse. Eu vou dizer conforme Deus disse. Que ele habita em mim. Não sabeis vós que sois o templo, a habitação do Deus vivo. Havia um jovem que dizia que ele era um grande gajo. Eu sou um grande gajo. Nas nossas brincadeiras. Mas em Cristo, não brinca. Eu sou obra exclusiva de Deus. Não brinca. Não sei se vocês têm problema com a inferioridade. Eu entendi Cristo, sei quem eu sou, no nome de Jesus. Eu! Não vem me mentir, eu já sei. Não tenta vir me ludibriar. Chama teus amigos, todos vocês vão ser confundidos. Ele não disse ser de mansos como a pomba, mas astuto como a serpente. Tem várias serpentes, agora você já que escolhe. Amém? Mas, mano, não brinca. Não brinca. Não brinca de entretenimento. Se recusa a fazer parte de entretenimento gospel. Você precisa de carregar a imagem e a natureza de Cristo. Você precisa de carregar a identidade de Cristo. Você precisa de carregar poder. Houve uma moça que veio tentar me seduzir. Eu disse, vamos então orar. Quando ele pôs as mãos na orelha, bum, caiu. Ao invés de falar de Cristo. Não vês que vocês são o bom cheiro de Cristo. Agora, a artimanha de Jezabel
é para difamar pastores, aqueles que era para formar Cristo em ti. A artimanha de Jezebel é levantar falsos pastores para te entreterem. Logo, fere os pastores e as ovelhas se dispersam. Pastores feridos são os que se dedicam no entretenimento. São aqueles que são difamados. São aqueles que cujo invenção de males sobre eles. E então a reputação destes pastores no teu coração morreu. Você agora vê eles como pessoas não gratas, como lumpens, como pessoas que tu deves manter a distância. E uma das maiores revelações que eu tenho em termos de intercessão, quando eu digo uma das maiores revelações, digo, pastor Catarina, no sentido de entender como nós estamos a lidar, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. É de o Senhor me mostrar enquanto eu intercedia, eu vi alguém, eu vi uma cova, um buraco, e eu vou até lá, e eu olho e vejo 2 homens a lutarem lá dentro. E um desses homens era eu. E a pessoa que estava no buraco, com quem eu lutava, quer dizer, eu estava a tentar tirar-lhe do buraco e ele lutava contra mim, debaixo do engano de Satanás, pensando que eu estava a tentar lhe matar. Sabe que quando as pessoas ouvem o Evangelho, nós a pregarmos o Evangelho, a primeira intenção neles é de pensar que nós estamos a tentar roubar deles. Roubar financeiramente, fazer deles, para que eles não sejam felizes, para eles fazer deles tristes, religiosos. Vê como é que Satanás engana as pessoas. No tempo de Jesus, os que perseguiram Jesus, eles atacaram Jesus porque eles diziam que era blasfêmia. Porque não pode, se você é filho de Deus, logo você é Deus. Isso é blasfêmia. Então, os judeus não atacaram Jesus. Porque Jesus estava condenado ao pecado. Os judeus não atacaram Jesus porque Jesus era religioso. Era por causa da identidade. Os dias de hoje, as pessoas quando ouvem a palavra, eles não estão a ouvir que eles estão a dar identidade em Cristo. Eles acham que estão-lhes a dizer contra as festas deles, contra as discotecas deles. Eles lutam para agarrar-se no pecado. Os judeus mataram Jesus porque Jesus se agarrou na identidade dele. Nabote foi apedrejado porque ele se agarrou na identidade dele. Se tu também fiel até a morte, não abre mão da tua identidade. A minha identidade faz-me conhecer que eu sou herdeiro. E a minha herança me faz ver a possibilidade de glorificar Deus pelos frutos. Guarda a tua identidade. Por exemplo, esse olho tem que ver, Deus. Esse ouvido tem que ouvir. Me faz ouvir o que os teus inimigos falam em secreto. Ou, toda hora só cotonete. Experimentem da unção. Me faz ouvir, Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para dividir juntas e medulas, para fazer discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Por detrás de uma palavra tem algo que é chamado dabar, aquilo que é intenção. Me faz discernir a intenção. Eu sinto cheiros, eu sinto fisicamente coisas, eu carrego pesos às vezes. E eu consigo dar conta que alguém tem uma dor aqui. Esse cheiro é imundo. Esse cheiro é um perfume. Esse cheiro não é normal. Quando eu dou conta de cheiros podres, muitas das vezes eu sei que eu estou na presença de um demônio. De um espírito maligno. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Ninguém pode ficar oculto perante a presença de Deus. Nenhuma criatura pode ficar oculta perante a palavra de Deus. Renuncie ao entretenimento. Seja sério. Determine nessa noite ser um homem e uma mulher séria. Ninguém mais vai brincar contigo. Toda palavra sonsa, toda atitude fingida vai ser detectada. E você sabe, é Jezebel. E você leva isso cativo. Seja sério. Amém? Seja sério. Houve um jovem que me disse, pastor, todo o povo sabe, todo o meu povo sabe que tu és o meu pai espiritual. Eu disse, é? Mas, no entanto, Deus me diz que você despreza o meu ministério. E eu, pastor? Eu disse, você vai acreditar em ti ou no Espírito de Deus?
Você que sabe. Digo para ti, você que sabe nessa noite. Há uma unção ainda que estejamos só no estúdio. Que a palavra é apta para discernir pensamentos, separar insensatez da sabedoria. Até quando? Eu não quero só estar na igreja e não pecar. Eu quero estar em Cristo e reinar com Ele. Toda hora só pecado, 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 pecado. Não, querido irmão, isso é uma mente fraca. Eu não quero mais estar, eu quero estar em Cristo e reinar com Ele. Que Ele governe comigo, através de mim. Que a unção flua em mim. Eu fiz a minha oração, Senhor, se o meu ouvido é para ouvir, por que eu não ouço? Meus olhos são para ver, por que eu não vejo? Essa boca é para falar a palavra, por que eu não há autoridade? Então, eu vivo minha vida moldando-me à imagem de Cristo, até que o mundo possa ver a glória dele em mim. Aleluia! Aleluia! Eu não vivo a combater o pecado. A graça já combate o pecado. Paulo disse, não combatestes até o ponto, contra o pecado ao ponto de derramar sangue. Então, come on, igreja. Amém? Come on, tio. O que eu estou a te dizer nessa noite? Estuda ainda a Bíblia. Estuda, vê-te ao espelho. Esse livro é o espelho que reflete a imagem de Cristo. Não dê ouvidos a espíritos de engano. E da próxima vez que Satanás tentar se manifestar na tua vida, quer por pensamentos, quer por falsos sonhos, quer por falsos mensageiros, há uma unção que vai te fazer discernir. Só há um alarme. Tom, tom. Esse não é dele. Amém. Aleluia. Amém. Recebe essa palavra, recebe esse manto em nome de Jesus Cristo. Foste chamado para vencer e não ser vencido. Foste chamado para carregar poder e autoridade, não ser subjugado por Satanás. Assim sendo, queridos irmãos, te despeço nessa noite, debaixo da palavra, debaixo da unção, para que você possa reinar. Amém? Porque qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Qualquer que permanece em Jesus, Jesus disse, as minhas palavras permanecerem em vós, eu permanecerei em vós. Porque está escrito em João 3, 1 João 3, verso 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, ou seja, a natureza de Cristo, permanece nele, e a natureza de Deus não pode pecar, porque é nascido de Deus. E pastor, então o que é que se fala aqui desse pecado? O pecado que você conhece é segundo a lei, nós estamos na graça. O que acontece é você não ser eficaz na natureza de Cristo. Sendo menino na fé. Você precisa de crescer. Pastores, profetas, pastores, mestres, evangelistas, dados para moldar a imagem de Cristo em ti. Para que quando Satanás vem até contigo, diz, mais um. Encontramos ali uma multidão, aqui é mais um parecido com Jesus. Ei. Quando doenças te encontrarem, mais um. Pobreza ver aqui não tem lucro. Queridos irmãos, é a identidade que nós estamos a falar para que você não seja surpreendido em fraquezas por causa de entretenimento. Cuidado. Nós sim somos um estúdio, televisão, arte e fé. Para a divulgação da fé por meio das artes. Mas não é entretenimento. É para moldar Cristo em ti. Para que você seja uma ferramenta na mão de Deus. Amém? Pastor Catiana, terminando aqui, eu me lembrei da palavra sobre Jefté. A Bíblia diz que Jefté colocou a alma, o coração dele na mão. E eu perguntei, o que ele tinha na mão? Uma espada. Você sabia que você é uma flecha na mão de Deus? Oh meu Deus, coloca o teu espírito na tua mão sobre mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor meu Deus faça isso. Que Ele coloque o espírito dele sobre tua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Catiana, Deus abençoe. Vamos juntos. Queridos irmãos, paz. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Contra toda cilada, anulamos todo pensamento, anulamos toda a intimidação de Jezabel, anulamos todo medo de acidente, todo medo de retaliação. Nós antes levamos cativo no nome de Jesus Cristo, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vai em paz, governe pela palavra de Deus na minha boca. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra
na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.